2023, a Maranata está completando 11 anos de existência. Somos uma pequena comunidade presbiteriana na região do Tiradentes, em Campo Grande. De forma privilegiada, nosso templo fica numa via movimentada, na Avenida Marquês de Pombal, a principal avenida do bairro. Essa via faz ligação importante com diversos outros bairros. Por ela, passam milhares de carros e ônibus, inúmeras pessoas todos os dias. Querendo elas ou não, acabam passando em frente ao nosso templo. Algumas delas fazem isso várias vezes no mesmo dia. Mas será que a maioria dessas pessoas consegue notar a nossa igreja? Será que elas conseguem enxergar o nosso prédio, o lugar onde estamos localizados? Será que elas sabem da nossa existência ou somos invisíveis para a maioria delas? Se a nossa igreja fechasse suas portas hoje, faria falta para as pessoas? Faria falta para o nosso bairro? Faria falta para as pessoas que moram ao nosso redor? Quem sentiria a nossa falta? Apenas os seus membros? E por quanto tempo? Em outras palavras, somos importantes para as pessoas? O que é que elas pensam de nós? O que é que elas pensam ao passar em frente à nossa igreja? O que é que elas pensam ao entrar pela primeira vez aqui, neste lugar? E o que é que elas saem falando daqui? O que a Maranata significa para as pessoas? Temos sido uma igreja relevante? Muito bem, olha para a pessoa que está pertinho do você, bem, com toda tranquilidade e educação. Para quem está do seu lado de preferência, olha para essa pessoa e fala assim: prepara o lombo. Prepara o lombo. Agora, em uma só voz, vocês vão olhar para mim e vão falar essa mesma frase, tá vendo? Prepara o lombo. Vocês olham todos para mim, falam para mim. Vamos lá? 1, 2, 3. Ok. Nós trabalhamos aí ao longo de janeiro e fevereiro essa série Uma Igreja Relevante. E ao longo de 7 domingos nós trabalhamos as cartas de Cristo escritas por Jesus, ditadas por Jesus, as igrejas do Apocalipse, ou as igrejas da Ásia Menor, registradas ali capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Pastor Aurílio terminou semana passada falando sobre a igreja de Laodiceia. Foi a última igreja e de forma proposital nós fizemos isso. Sabia que nós teríamos 8 domingos, mas temos 7 igrejas e hoje então eu precisava concluir de alguma forma. E tentei concluir algo que vai puxar a minha orelha, principalmente, e vai puxar a sua também em consequência. Vamos refletir um pouco sobre sermos uma igreja relevante. João estava na ilha de Pátimos e ali, quando ele estava preso naquela ilha, Deus o visitou de forma especial. João estava parado, era um domingo, e ele ouviu uma voz por detrás que dizia: aquilo que você vê, escreve e envia às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Envia às 7 igrejas. E João então olhou para ver quem é que falava com ele, e o texto de Apocalipse, verso 13, diz que ele viu alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. João, ele se maravilhou diante da presença de Jesus. Era um Jesus glorificado, Jesus ressurreto, Jesus triunfante, Jesus em todo o seu resplendor, em toda a sua glória. João pôde se maravilhar ali e ver que ele não estava sozinho, o Senhor estava ali, apesar da distância dele, do distanciamento dos outros irmãos, das suas comunidades, da sua própria igreja. O Senhor estava ali presente com ele e ele teve o privilégio de ter essa visão. Mas João não vê apenas o Senhor. João, ele também enxerga a igreja nessa visão.
no verso de número 12, 13, antes de falar da visão de Jesus, diz que voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Ou seja, antes até mesmo de ver a Jesus, João então vê os candelabros. E como é que eu sei que esses candelabros são a igreja? Porque no verso 20 é revelado, este é o mistério. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, João, ele se olha, ele se volta para trás para olhar, para ver quem estava falando com ele, e ele vê o Senhor, mas ele não vê apenas o Senhor, ele vê o Senhor em meio a algo. Então existem 7 candelabros, eu imagino que sejam candelabros grandes, não tão pequenos quanto os nossos ali, mas grandes, altos, luzeiros imensos, e ali em meio a esses candelabros, a esses castiçais, está a presença de Jesus, glorioso, majestoso. E o que significa essa presença de Jesus em meio aos candelabros? Primeiro, para mim, representa a presença de Jesus de fato. Um Jesus que está presente no meio da sua igreja, um Jesus que caminha com a sua igreja. A igreja não caminha sozinha, a igreja nunca está sozinha, e por mais que as igrejas estavam sofrendo perseguição, martírios, existiam muitas coisas sobre a vida da igreja, ali João pode transmitir para a igreja: vocês não estão sós. A primeira coisa que João transmite para as 7 igrejas é: vocês não estão sozinhas. Os pastores podem estar morrendo, os apóstolos todos morreram, os discípulos principais podem ter morrido, mas vocês não estão caminhando sozinhos. Jesus está com vocês, presente com vocês, caminhando com vocês. Então a presença de Jesus é algo importante, mas não só a presença de Jesus no sentido de estar ali no meio, de se fazer presente, de caminhar com a igreja, mas um Jesus que está presente no meio da igreja é aquele também que conhece a sua igreja e muito bem. Ou seja, o Jesus que está no meio da igreja, no meio dos 7 candelabros, é um Jesus que está sondando a sua igreja, que está no meio da igreja, que conhece os detalhes, as nuances, os mínimos detalhes da sua igreja, aquilo que de fato ela está passando, aquilo que está certo, aquilo que está errado, aquilo que deve continuar e aquilo que não deve mais continuar, aquilo que deve se voltar. E é exatamente isso que Jesus fala com cada carta, com cada igreja. Ao escrever para cada igreja, ele diz: ao anjo da igreja tal, escreva, essas coisas diz. E aí tem um detalhe a respeito de Jesus, e depois disso Jesus normalmente diz: conheço as tuas obras, conheço a sua perseguição, conheço a sua pobreza, eu conheço você, eu conheço os seus detalhes, eu conheço aquilo que você está passando, aquilo que está acontecendo com você, eu conheço. Então Jesus, por estar no meio da sua igreja, é aquele que conhece a sua igreja, os detalhes da sua igreja. Mas toda vez que eu leio estas cartas, ou medito nessas cartas, ou eu trago esses ensinamentos para a vida da igreja, sempre existe uma questão no meu coração. Toda vez que eu trabalho qualquer uma das cartas, a pergunta que eu faço a mim mesmo é: o que Jesus escreveria para nós? Eu sempre faço essa pergunta. Quando eu leio: ao anjo da igreja de Éfeso, escreva. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva. Ao anjo da igreja de Sardes, de Tiatira, de Filadélfia, ao anjo da igreja de Laodiceia. Ou seja, existia uma carta escrita para cada pastor ou para cada liderança, uma carta escrita para cada comunidade, e Jesus faz questão de trazer naquela carta os detalhes daquela sociedade, os detalhes históricos daquela cidade, os detalhes daquela igreja, o que aquela igreja estava passando, tanto bom quanto ruim, as coisas boas, as coisas que devem ser ressaltadas, os elogios, mas Jesus também traz críticas, aquilo que precisava, e eu vejo amorosamente Jesus fazendo isso, amorosamente ele corrige a sua igreja, e ele termina as cartas dizendo: quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito está dizendo às igrejas. E ao vencedor, ou seja, eu estou dando uma chance de você voltar, de você mudar, de você corrigir e de você se tornar um vencedor, porque ao vencedor eu darei isso, darei a sentar-se no trono, darei um novo nome, darei um lugar, ou seja, Jesus sempre manifesta um prêmio, uma recompensa para aquele que tem ouvidos para ouvir e corrige aquilo que precisa ser corrigido
correspondendo à expectativa de Jesus. Mas o que é que Jesus escreveria para nós? Ao anjo da IPI Maranata, escreva. O que Jesus escreveria para nós? Você já pensou nisso? Quando pensei nessa série, em trabalhar essa série, e exatamente nessa mensagem, eu não vou trazer aqui elogios, porque os elogios, eu acho que soariam mal para mim, tá certo? Se fosse um outro pastor de fora, que passasse uns dias na nossa comunidade, depois fosse embora, e ele falasse assim, olha, eu quero elogiar essa igreja em algumas coisas, essa igreja, ele poderia ficar livre para fazer isso, porque ele está indo embora, ele está partindo, mas soaria da minha parte uma arrogância muito grande, uma prepotência muito grande trazer elogios. Eu creio que Deus tem se agradado de muita coisa que nós fazemos, eu creio que Deus se agrade de muitas coisas, porque eu me agrado, né? Eu tenho meu coração alegre e feliz em muitos aspectos com relação a essa igreja. Estamos caminhando há 8 anos juntos, e eu creio em muita coisa que Deus já fez nesses 8 anos, e muita coisa que Deus ainda fará, né? Ou seja, no meu coração há alegria em muitos aspectos, e eu creio que Deus também se alegre, ou Deus tenha elogios para com a nossa comunidade, que Ele também esteja satisfeito com alguns aspectos, com algumas áreas, ou com alguns pontos da nossa comunidade. Mas hoje eu vou me ater a críticas. Hoje eu vou puxar a minha orelha e puxar a sua orelha, porque eu acho que algumas coisas o Senhor escreveria para nós, amorosamente, mas Ele escreveria para nós. E o que na minha mente vem, se Ele escrevesse uma carta, como é que Ele completaria essa frase? Ao anjo da IPI Maranata, escreva. Como é que Ele completaria essa frase? Primeiro, nós somos frios em nossa adoração. Esse é o mal do presbiteriano, esse é o mal da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana tem a sua seriedade na palavra, a centralidade na palavra, uma liturgia muito bem feita, muito bem, até formal em alguns aspectos, em algumas igrejas, mas a igreja ela nunca foi ensinada, a igreja presbiteriana ela nunca foi ensinada a ser uma igreja adoradora, uma igreja que louve com entusiasmo, com intensidade na presença de Deus. Os presbiterianos mais antigos aqui vão poder ter tranquilidade de dizer, isso é fato, mas também faz parte da nossa história, né? Quando eu entrei na igreja presbiteriana, na década de 90, na igreja a qual eu entrei, era uma igreja que tinha os seus inários, e nós nos colocávamos em pé para cantarmos o hino, vamos nos colocar em pé e cantar o hino 268, e a gente se colocava em pé com o inário na mão para cantar o hino, e a irmã no piano tocar 4 vozes, e nós cantávamos assim, estavam entrando bateria, entrando guitarra, ou seja, a igreja ainda tem resquícios do seu passado. Mas a igreja, às vezes a banda de louvor que ia, ou a equipe de louvor que ia lá para frente para cantar, para tocar, era pura e simplesmente lá cantar, tocar algumas músicas pontuais e acabou, como se fosse uma apresentação ou nada mais, nada demais com relação a isso. E a igreja, nesse aspecto, é uma igreja fria. Nós somos assim, mas é possível mudar. Eu não estou dizendo que na igreja não existam adoradores, eu não estou dizendo que na igreja não existam pessoas em espírito e em verdade adorando o Senhor, não estou dizendo também que existe apenas uma única forma de adorar, mas eu digo que nós poderíamos ser mais intensos, mais ousados no nosso louvor e na nossa adoração. Nós poderíamos, eu sou pastor presbiteriano e me orgulho disso, mas em muitos momentos, principalmente com relação a louvor e adoração, eu gostaria muito de ser um pastor de uma comunidade aberta, onde as pessoas têm liberdade para louvar e adorar a Deus, onde as pessoas se derramam. Semana passada mesmo estávamos lá no Team Street, vendo, vocês só viram alguns vídeos, alguns flashes, mas os adolescentes cantando, dançando, pulando e exaltando, levantando as mãos e realmente expressando o seu louvor e se rendendo e se ajoelhando e orando e se quebrantando, mas eu não vejo isso na igreja.
Eu vi naquele momento. Às vezes eu vejo isso em acampamentos, às vezes eu vejo isso em congressos, em momentos pontuais. Às vezes eu vejo isso quando bandas vêm aqui para tocar, em alguns congressos que temos, e aí vem uma banda de fora, um músico de fora, e aí a comunidade expressa, a comunidade louva, a comunidade adora, mas no dia a dia nós somos frios em nosso louvor, em nossa adoração. Nós agimos de forma fria com relação ao culto. Nós chegamos atrasados, nós ficamos mexendo no celular, nós conversamos, vamos muito ao banheiro, vamos beber muita água, conversamos com as pessoas, dormimos, ficamos preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor, ficamos preocupados com a agenda do dia seguinte, ficamos preocupados com tantas coisas e nós nos esquecemos da essência. Você está aqui não para adorar o pastor, para adorar uma banda, para se colocar diante de uma banda e assistir uma apresentação. Você está aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para se prostrar diante dele, para se curvar diante dele, para realmente estar na presença dele e se deleitar. Você pode entrar aqui, sentar, assistir e ir embora e dizer: o louvor é muito bem afinado, a divisão de vozes, a equipe toca muito bem, é muito legal, gosto dessa igreja, a banda é muito jóia, gosto muito, mas não passar de uma apresentação musical. O que eu espero, e eu acho que Jesus também espera de você, é que você se renda, que você se curve, que você se dobre, que você se deleite, que você experimente, que você realmente levante mão, mas com convicção, bata palma, mas convicção, dance na presença dele, celebre realmente aquilo que tem que ser celebrado. Nós olhamos para, por exemplo, o povo que saiu lá do Egito. Eles saíram do Egito, caminharam durante quilômetros, ficaram à beira-mar, de repente os egípcios atrás, e aí Deus abre o mar, eles atravessam o mar a pé enxuto. Mas o que acontece quando eles chegam do outro lado? Quando eles chegam do outro lado, eles sentam. Quando chegam do outro lado, eles falam: estamos cansados, nós atravessamos o mar a noite inteira, quanta pedra, quanta sujeira, quanta coisa, estamos cansados, estamos exaustos. Ainda bem que eles morreram, mas nós estamos exaustos. Não, quando eles chegam do outro lado, o que acontece? É a Miriam que pega o tamborim, que começa a tocar, e que começa a cantar, e que começa a louvar, e de repente as pessoas estão ali, louvando, sambando, gingando o corpo, cantando, exaltando ao Senhor. Por quê? Porque por mais que sejamos cansados, por mais que atravessemos o mar, por mais que nós caminhamos a noite inteira, há motivos de louvor nos nossos lábios, e nós precisamos expressar isso. Talvez você chegou de uma semana exaustiva, cansativa, cheio de lutas, de sabores, momentos difíceis, conturbados, mas existem motivos de louvor no seu lábio, e você precisa louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, honrar ao Senhor, exaltar o Senhor. Ele é digno de receber, diante de tudo aquilo que Ele fez por você, diante da cruz, diante da sua morte, diante do sacrifício. Eu não posso ficar parado, os meus lábios não podem cerrar, mas eu preciso cantar ao Senhor, exaltar ao Senhor, porque Ele é digno de receber. E às vezes eu vejo uma frieza, uma apatia da parte da igreja, e nós não podemos, queridos. Quando você entrar neste lugar, você precisa colocar no seu coração: eu vim aqui. Eu não vim aqui para cumprir tabela, eu não vim aqui para cumprir agenda, eu não vim aqui porque se eu não vier à igreja num domingo, não é domingo para mim, não. Eu vim aqui porque o meu Senhor é digno de receber o meu louvor, a minha adoração. Ele é digno de ser exaltado, Ele é digno de ser reverenciado, Ele é digno dos meus aplausos, do meu cantar, do meu dançar. Ele é digno desse momento, é por isso que eu estou aqui. Então celebre ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor, dance ao Senhor, tenha liberdade, esqueça quem está do seu lado, mas quem está do meu lado, não, você dança e dá uma, com perdão da palavra, dá uma bundada nele, joga o irmão para lá, joga o irmão para cá, descabela o cabelo dele, fala, pula, dança, vamos exaltar ao Senhor, porque Ele é digno disso, Ele é digno disso. Uma outra coisa que eu creio que o Senhor falaria como crítica para a nossa igreja, isso também é outra coisa, mal de presbiteriano, é uma igreja que ora pouco. Nessas horas, dá uma inveja santa da Assembleia de Deus, não dá uma inveja? Das irmãs de coque, das irmãs de saia e coque, do círculo de oração, das irmãs que vão de casa em casa orar, e buscar a presença de Deus, e de caminhada de oração, e de vigília de oração, que coisa! E o presbiteriano? O presbiteriano ora pouco. Não sei se ele crê demais na soberania de Deus, eu acho que ele nem precisa orar muito, não sei. O
presbiteriano, né, é um outro nível. Mas, irmãos, é interessante que a palavra de Deus nos ensina a orar sem cessar. Orar sem cessar. Nós deveríamos orar constantemente. Talvez algumas pessoas só vão orar aqui. A hora que eu dar a bênção aqui, fizer a última oração da bênção, talvez tem gente que vai receber aqui e vai orar domingo que vem quando voltar aqui. Aí vai orar novamente. Passa a semana inteira, não faz uma oração. Nós precisamos orar ao Senhor. Ter o nosso tempo de busca na presença de Deus, de falar com Deus. Somos uma igreja que ora pouco. Temos poucas atividades de oração. Temos a Terça da Esperança, por exemplo, que é um culto de oração. Mas poucas pessoas participam, né? Poucas pessoas participam. Ainda bem que temos um número, aumentou esse ano o número, mas poucas pessoas acabam participando de orar, de buscar a presença de Deus, de colocar a sua vida de Deus. Talvez algumas pessoas vêm, se aproximam mais quando o negócio aperta, fica difícil, aí ele vem. Aí de repente tudo alivia, fica bom, ele já desaparece de novo. Ou seja, nós temos poucas atividades de oração e as poucas que temos, poucas pessoas participam. Temos uma vez por mês a manhã de oração, né? Das 6:30 da manhã até as 8:30, uma primeira segunda-feira do mês, poucas pessoas participam. Poucas pessoas. Temos, na próxima sexta-feira, depois veremos os avisos, vamos ter vigília de oração. Sexta-feira agora, das 10 da noite até a meia-noite. Um tempo de orarmos e buscarmos a presença de Deus. Não sei quantas pessoas virão, mas é um tempo de orar. É um tempo de se derramar, é um tempo de voltar. Eu gostaria muito que os jovens estivessem, que os adolescentes estivessem, que a igreja estivesse. Um tempo para a gente cantar, um tempo para a gente orar, um tempo para a gente buscar, um tempo para a gente se derramar, um tempo para a gente deixar Deus falar ao nosso coração. Mas, às vezes eu não crio muitas expectativas no meu coração. Por quê? Porque nós somos frios nesse aspecto. Eu acho que se Jesus tivesse que escrever uma carta para nós, ele escreveria: eu tenho porém contra ti que vocês me buscam pouco, eu tenho porém contra ti que vocês oram pouco, vocês deveriam orar mais, vocês deveriam me buscar mais, vocês deveriam estar mais na minha presença, mas vocês não estão. Uma terceira crítica que eu tenho certeza que Jesus também colocaria é a respeito do estudo da palavra. Irmãos, isso não é uma crítica só à nossa igreja. Aí, de um modo geral, as igrejas hoje estão esfriando na sua leitura na palavra. Estão esfriando na leitura da palavra. As igrejas foram perdendo a escola bíblica, os cultos também foram perdendo a ênfase na palavra. Algumas igrejas nem pregam a palavra, algumas igrejas leem um texto com pretexto, fora de contexto, e voam para tudo quanto é lado, mas não ministram a palavra de Deus. Por mais que eu creio que um elogio que receberíamos da parte de Jesus é a seriedade que temos com relação à palavra, porque afinal de contas, quando subimos aqui para pregar, estudamos, elaboramos, meditamos, escrevemos, muita coisa. Começaremos, por exemplo, no mês que vem, mês de março, uma nova série: Dinheiro, Sexo e Poder. Só para essa nova série eu comprei 4 livros, só para essa nova série, para trabalhar 3 domingos. Foram 4 livros para pensar, raciocinar, escrever, esboçar, para trazer o melhor. Mas por mais que a gente possa trazer a melhor palavra, uma melhor explicação, um melhor contexto, é o dia a dia. Você não se alimenta apenas uma vez na semana. Você não come só os domingos. Você pode ter ido hoje numa boa churrascaria, ou ter comido uma comida saborosa na hora do almoço, mas você não vai ficar apenas nessa comida. Você vai comer agora a hora que chegar em casa, e amanhã provavelmente você vai tomar café, você vai almoçar, você vai jantar, pelo menos 3 refeições você vai fazer. Você come constantemente, diariamente, porque o seu corpo precisa, e o nosso espírito também precisa da palavra de Deus, e nós temos sido falhos com relação a isso. Se o Senhor tivesse que escrever uma carta para nós, Ele escreveria com toda certeza: eu tenho porém contra vocês que vocês estão se voltando muito pouco para a minha palavra, vocês têm lido muito pouco a minha palavra, vocês têm meditado muito pouco na minha palavra, vocês não têm manuseado bem a minha palavra, e é por isso que vocês passam vergonha no dia a dia, porque as pessoas perguntam para vocês muitas coisas e vocês não têm respostas, porque vocês não conhecem a minha palavra, e nós precisamos corrigir isso também nas nossas vidas. Uma quarta crítica que eu creio que o Senhor também faria à nossa igreja é que nós somos uma igreja de poucos relacionamentos.
O campograndense é um pouco frio. Um pouco. Não vou falar muito, porque tem gente que nasceu em Campo Grande aqui, e vai falar, pastor, falando mal de mim? Tá certo? Então um pouco. Você, espero que seja diferente. Mas é normal de capital a gente ser um pouco mais frio. Né? O pessoal do interior, quem veio bem do interior mesmo, interior. Né? Quem vem do interior, a gente conversa até com a sombra. A gente dá bom dia para a sombra, passa bom dia, vai, não, mas não é nada, é a sombra. Não, mas bom dia para a sombra mesmo, que ela tem que ter um bom dia. A gente conversa com todo mundo, a gente pergunta para todo mundo, a gente está no mercado e fala, será que eu levo essa bolacha? A gente olha para a pessoa que está lá e fala, você já comeu essa bolacha? Né? Você já experimentou essa bolacha aqui? Ela é boa? Você pergunta. Né? Você está lá escolhendo frutos, fala, mas será que esse limão está bom? Essa laranja está boa? Aí o cara está lá fazendo, essa daqui, você tem que escolher assim, ele explica como é que tem que escolher. Tá certo? Se dá capital, já não. Você fala, será que essa laranja está boa? O cara que está do lado, ele nem olhou para você, ele nem ouviu você, ele não está nem aí para você. Né? E se você olhar para ele, o que você acha? Essa laranja está boa? Ele vai olhar para você e falar assim, não sei, não planto, não colho laranja, não como laranja, eu odeio laranja. Né? Ele não está nem aí para você. Né? Mas isso não é, isso tem o âmbito da capital, mas tem o âmbito da igreja. Eu já entrei em igrejas aqui nessa cidade, que eu entrei e saí. Eu já fui pregar em igrejas aqui na cidade. Eu já fui pregar. Que eu entrei e saí sem ser cumprimentado. Eu já entrei, preguei, saí e não falaram nada. Semana passada eu estive numa igreja. Né? Antes da atividade dos adolescentes, eu fui numa igreja. Eu e minha esposa, nós entramos, saímos. E ninguém falou nada. Ninguém cumprimentou. Foi numa igreja que tem 9 pastores. Dos 9 pastores, 5 pastores são amigos meus. 5 são amigos meus. Nós entramos e saímos, ninguém falou nada. Interessante, né? Eu acho interessante. Ninguém veio abordar, ninguém veio cumprimentar, ninguém veio dizer, olha que bom, ou boa noite. Por isso que eu luto contra isso. Eu sei que você não gosta, quando eu falo assim, dê um abraço apertado, cumprimenta, mas eu acho horrível. Porque eu e ela lá, sentamos, gente na frente, gente atrás, gente do lado, ninguém falou ninguém disse uma boa noite, a paz, seja bem-vindo, Deus abençoe, você está visitando? Ninguém perguntou nada, nós entramos, nós saímos, nada. Aí eu fico pensando, se eu sou pastor, estou numa igreja onde 5 pastores são meus amigos e ninguém falou nada, eu fico imaginando se eu fosse uma pessoa comum. Não que eu sou, tá certo? Mas que eu fosse uma pessoa comum, sem nenhum cargo, sem nenhuma, nada. Isso é horrível, irmãos. Isso é horrível. Para mim, eu acho isso medonho. As pessoas entrarem aqui, elas precisam se sentir bem, amadas. Nós precisamos amar essas pessoas, receber bem. Eu vou bater sempre nessa tecla, porque a nossa igreja tem que ser diferente. As outras igrejas podem ser, mas a nossa tem que ser diferente. Quando entrarem aqui e falar, nossa, já fui em tantas igrejas, mas essa igreja eu me sinto bem. Amém, é isso que eu preciso. Que nessa igreja você se sinta bem, que nessa igreja as pessoas te amem, que as pessoas te abracem, que as pessoas cuidem de você, que as pessoas abracem você, olhem para você. É isso que nós precisamos. Tá certo? Então, nós somos uma igreja de poucos relacionamentos, poucos, e nós precisamos nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor. Grupos pequenos, por exemplo, é algo muito importante. Vamos retornar com os grupos agora, depois de um período de recesso. Grupos pequenos é um tempo especial de Deus para nós nos relacionarmos, motivar você a participar, a estar com as pessoas, a viver com essas pessoas. Só de domingo não dá, tá certo? Relacione com essas pessoas. Você deixou roupa no varal? Não, né? Janela aberta? Também não, né? Vamos lá. 5º, nós somos uma igreja que fala pouco de Jesus para os de fora. Essa é uma outra crítica que Jesus faria também. Nós temos recebido, irmãos, muitas pessoas visitando a nossa igreja.
E eu louvo a Deus por isso. Semana passada, apesar do feriado, eu recebi várias fichas de pessoas que vieram, que visitaram a nossa igreja semana passada. Hoje pela manhã tínhamos gente, agora à noite temos tido muitas fichas. Domingo retrasado, por exemplo, antes de viajar, eu recebi naquele domingo 20 fichas de pessoas que visitaram a nossa igreja pela primeira vez. Mas quando a gente entra em contato e pergunta, ou eu pergunto para a pessoa aqui, como é que você veio para essa igreja? Por que você veio a essa igreja? Por que você está visitando essa igreja? A maioria das pessoas respondem o seguinte: eu passei por aqui e vi a igreja. Então alguns passaram por aqui e viram a igreja. Uma outra resposta que normalmente eu tenho é: eu procurei no Google, e aí quando eu digitei no Google, me deu essa igreja. É óbvio, a gente paga o Google para dar essa igreja. Vocês acham que o Google, quando você digita igreja ou igreja presbiteriana, a primeira igreja que aparece é a nossa? Por quê? Porque anualmente eu pago para a igreja aparecer em primeiro lugar. Deixa eu dar uma ajudinha para o Google, né? Então, quando alguém digita, chega em Campo Grande e digita igreja presbiteriana, a primeira que vai aparecer é a nossa, pagando, né? Então a primeira que aparece. Então tem gente que talvez venha, e de fato, alguns vêm porque digitaram na pesquisa, no Google, e o Google, eu estava nas redes sociais e eu vi essa igreja. Eu assisti um culto de vocês, eu vi no Facebook um culto de vocês. Essa é a maioria das respostas. Quando eu pergunto assim, mas você conhece alguém? Alguém te convidou? Alguém falou dessa igreja para você? A resposta é, às vezes uma ou outra fala assim, eu conheci, fulano de tal é dessa igreja, mas a maioria das pessoas, não. Isso me mostra que nós falamos pouco para as pessoas de fora, e isso é ruim. Porque quando algo é bom para mim, eu quero oferecer para o outro. Às vezes eu estou no mercado, já aconteceu isso. A gente estou no mercado, eu vejo uma promoção e eu sei que tem gente que usa muito aquele produto. Eu estou lá, no mercado e vejo que aquele produto está em oferta, ofertíssima. Eu mando um WhatsApp para a pessoa que eu sei que usa aquele lá e falo, está em promoção, mando foto, está em promoção, corre aqui porque você consegue pegar num preço maravilhoso. E a pessoa vai lá e compra, adquire o produto, porque é bom para mim, é bom para ela. O que é bom para mim eu ofereço para o outro. Eu faço questão de contar para o outro. Você vai num restaurante que a comida é excelente e o preço é maravilhoso. O que é que você faz? Eu fui almoçar semana passada em tal restaurante, que comida gostosa, e o preço, maravilhoso. Você come bem e paga pouco. Quando você vai num lugar que é ruim, você também fala, e eu fui em tal lugar, que comida horrorosa, que péssimo atendimento, preço salgadíssimo, nunca mais volto lá. Ou seja, o bom eu falo, e o ruim eu também falo, mas o meu problema é o medíocre. O medíocre a gente não fala nada. E será que a nossa igreja está sendo relevante, ou a nossa igreja está sendo medíocre? Porque eu não falo nada. Isso é problemático, irmãos. Eu acho que se Jesus escrevesse uma carta, ele falaria para nós: olha, eu tenho porém contra vocês, que vocês falam muito pouco de mim. Vocês não falam de mim, vocês não testemunham de mim, vocês não testificam de mim, vocês não falam para as pessoas a meu respeito o que eu fiz na vida de vocês, vocês não convidam as pessoas para participar daquilo que está sendo bênção para a vida de vocês. Cristo criticaria com toda certeza isso, com relação não só à nossa igreja, mas a muitas igrejas hoje, que têm deixado com que redes sociais ou mídias façam aquilo que nós deveríamos fazer. Uma sexta crítica que eu falaria, que eu veria numa carta escrita por Jesus, é que nós somos uma igreja que tem se importado pouco com a sociedade ao nosso redor. E aí o puxão de orelha é muito mais para mim, entenda isso. Mas o que a Maranata tem feito para fora? Eu sei o que a gente tem feito para dentro, mas o que a gente tem feito para fora? O que a gente tem feito para esse bairro aqui? O que a gente tem feito para a sociedade? Quais são as linhas de frente? O que a igreja tem feito? A igreja
não tem feito nada. Isso é um puxão de orelha para mim, entenda isso. Como igreja nós não temos feito nada. Se essa igreja fechasse as portas para esse bairro, não faria falta. Faria falta talvez para você, ou para aqueles que nos assistem em casa, mas não faria falta. Vamos pegar a vizinhança aqui. Eu tenho membro da igreja aqui na casa da frente, tem uma outra irmã que mora nessa quadra virando aqui lá na frente. Tirando essas duas pessoas, mais ninguém dessa quadra, da quadra seguinte, da quadra de trás, da quadra do lado, da quadra, ninguém. O que nós temos feito para as pessoas lá fora? Nada. Nós não temos entregue um prato de sopa, nós não temos vestido aquele que está nu, nós não temos trabalho nenhum com pessoas dependentes químicas, nós não visitamos casas de recuperação, nós não fazemos nada. Temos um asilo perto de nós aqui, o que fazemos? Já fizemos. E o que estamos fazendo atualmente? Nós já fizemos ações sociais de atendimento odontológico, atendimento médico, atendimento farmacológico, atendimento até mesmo com advogados. Lá atrás nós já fizemos isso. O que fazemos hoje? Nada. Como é que nós vamos ser uma igreja relevante, sendo que a gente não tem relevância nenhuma para os de fora? Talvez o que temos feito é relevante para os de dentro, é relevante para os membros. O culto é bom, o culto ontem da mocidade, da juventude, dos adolescentes, dos jovens, os jovens adolescentes podem dizer, foi muito bom, a pregação foi muito boa, o louvor foi muito bom, foi um tempo muito bom, ou seja, temos feito para coisas de dentro. Vamos ter congressos de mulheres, congressos de homens, coisas para os de dentro, é coisa muito boa, voltado para a igreja, voltado para os membros, voltado para as famílias, voltado, mas e para os de fora o que temos feito? Irmãos, nós precisamos corrigir isso. Porque uma das coisas que Jesus diz lá em Mateus capítulo 25, eu estive nu e me vestiste, eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, estava preso e me visitaste. Ou seja, vocês fizeram. Senhor, quando te vimos nu, quando te vimos com fome, quando te vimos, quando vocês fizeram a um pequenino, vocês estavam fazendo a mim. Ou seja, nós não estamos fazendo nada. Hoje Jesus poderia chegar com toda a tranquilidade em nós, dizendo assim, olha, IPI Maranata, eu tenho isso contra vocês. Vocês fazem muita coisa para dentro, mas vocês fazem nada para fora, e isso precisa ser corrigido. E uma última coisa que eu destacaria aqui, é que nós somos uma igreja onde poucas pessoas servem. E isso também não é uma crítica só para essa igreja. A maioria das igrejas, a minoria das pessoas trabalham e a maioria das pessoas assistem. E isso precisa ser mudado, né? Eu louvo a Deus porque em atividades, em eventos que temos, tem gente para trabalhar. Mas existem áreas ainda que são deficitárias e nós precisamos de gente para trabalhar. Nós temos, por exemplo, departamento infantil é uma área que nós precisamos. Mídia social fica comigo e com o pastor Aurílio ainda. Precisamos. Eu vejo que tem jovens e adolescentes que poderiam muito bem pegar uma máquina fotográfica, postar fotos, fazer vídeos e fazer a coisa acontecer, sem depender de nós. Lá em cima, graças a Deus, suprimos. Temos bastante gente trabalhando na parte técnica. Louvor é algo que nós estamos precisando. Já tivemos uma equipe gigante, grande, muitos músicos e cantores. A pandemia diminuiu drasticamente isso, né? Hoje temos uma equipe menor e isso acaba sobrecarregando, porque você veio aqui para participar deste culto, mas essa equipe esteve aqui já desde das 9h30 da manhã para o primeiro culto, foi embora meio-dia, voltou às 6h30 da tarde, vai embora agora 9h30 da noite. Na sexta-feira, no caso, ontem nós tivemos ensaio, porque na sexta não foi possível, mas há ensaio, 1h, 1h30, 2 horas de ensaio, fora o que tem que estudar e trabalhar e fazer durante a semana. É puxado, é cansativo, precisamos de mais pessoas para servir ao Senhor aqui na plataforma. Gente, para abrir a porta e dizer, seja bem-vindo em nome de Jesus, que bom ter você aqui. Eu preciso de gente para contatar visitantes, isso é algo que me sobrecarrega.
E é algo que eu acho que não preciso fazer. Alguém poderia da igreja pegar o telefone e mandar um WhatsApp na semana para aquela pessoa dizendo assim: muito obrigado porque você veio em nossa comunidade no domingo, nos sentimos honrados e felizes, Deus abençoe você, estamos à sua disposição. Só isso. E às vezes até isso eu preciso fazer, e não há necessidade de eu fazer isso. Se você pode servir mandando uma mensagem, servir tirando uma foto, servir postando um vídeo, fazendo uma publicação, você pode servir ministrando uma aula, servir cantando, servir tocando, você pode dizer: eu estou aqui à disposição. Porque se Jesus escrevesse uma carta para essa igreja, ele escreveria: eu tenho, porém, contra vocês que poucos trabalham e muitos assistem. E nós precisamos mudar isso. Então, queridos, é com carinho que eu estou falando isso, como pastor e com muito carinho. Para sermos uma igreja relevante, nós temos que mudar muitos aspectos. E eu comecei com algo muito pontual, que é a oração, a adoração. Queremos ser relevantes? Não tem como ser relevante sem adorar a Deus o quanto Ele deve ser adorado. Não temos como ser relevantes sem orar a Deus o quanto devemos buscar a Sua presença. Não tem como ser relevante se não fizermos nada para as pessoas de fora. Não tem como ser relevante se formos frios no tato, na conversa, no diálogo. Não tem como ser relevante. Não tem. Nós precisamos fazer a diferença. Não tem como ser relevante se não há pessoas para trabalhar. E aí, diante daquilo que está sendo proposto para se fazer, a pessoa não quer, ou a pessoa às vezes só reclama do que está acontecendo, mas não está ali, disposta a fazer, a executar, a arregaçar as mangas e fazer. Nós podemos servir. Ontem o pessoal estava aqui para a recepção de membros, e aí de repente eu bati um fio para o Marcelo, mandei um WhatsApp para ele. O mato aqui da frente não é nosso, é da prefeitura. Mas o mato estava grande. Aí o presbítero Marcos chegou em mim e falou: pastor, foi atravessar ali, os irmãos colocarem o carro para o lado de lá e atravessar para cá, está complicado, o mato está alto, a prefeitura faz tempo que não corta. Eu mesmo pedi para o Marcelo: Marcelo, você tem uma maquinona que corta grama, você quer fazer o favor para nós? Se pode hoje, amanhã, passa, dá uma carpinada ali, pelo menos os irmãos conseguem atravessar de lá para cá. E ele fez isso com prazer, com alegria. Pode servir? Você pode servir? Pastor, vai ter jantar, eu posso ajudar na cozinha, eu posso servir lavando pratos, eu posso ajudar montando mesas, eu posso fazer alguma coisa, eu estou disposto a... faça. Nós precisamos de pessoas dispostas a servir e a trabalhar, e assim seremos com toda certeza relevantes, não só para os de dentro, mas para os de fora também. Que Deus nos abençoe, queridos. Puxão de orelha para mim e para você, mas todos nós precisamos ouvir essa mensagem. Eu quero orar, mas antes de orar, eu quero desafiar você. Ali atrás nós temos uma ficha, naquele aparador, nós temos uma ficha dizendo assim: eu decidi. Não tem um espaço, eu decidi servir. Eu decidi pelo batismo, eu decidi participar de um grupo pequeno, tem outras coisas, mas servir não tem. Mas você vai preencher nesse campo. Se você quer, diante daquilo que eu preguei aqui, nesse último quesito, você fala assim: não, eu quero servir, eu estou disposto a servir. Então eu vou convidar depois você a pegar uma ficha e escrever ali: eu quero servir, e diga em que você quer fazer, qual área você quer atuar, o que você gostaria de fazer aqui nessa igreja. Escreva: quero cantar, quero tocar, quero limpar, quero trabalhar na cozinha, quero tirar foto, quero publicar, o que você quiser fazer. Quero dar aula para as crianças, quero ficar à porta, cumprimentar pessoas. O que você está disposto a fazer? Escreva, que depois nós vamos entrar em contato com você e utilizar essa mão de obra em favor do reino de Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra e por essa noite. Obrigado porque pudemos ouvir essa palavra específica para nós. Eu creio que se o Senhor tivesse que escrever uma carta para nós, alguns desses itens, ou talvez todos eles, estivessem ali na sua carta. Creio que existem muitas coisas boas, relevantes, dignas de elogio na nossa comunidade, mas existem coisas que precisam ser corrigidas. E que nós, ó Deus, com ouvidos abertos nessa noite, possamos ouvir aquilo que o Senhor nos falou e participarmos de forma ativa e proativa em favor da tua igreja, do teu reino neste lugar. Que a nossa igreja seja relevante para aqueles que aqui estão e para aqueles que estão lá fora. Que a gente faça toda a diferença e que a gente, ó Deus, seja
uma comunidade que alcance pessoas, uma comunidade que faça diferença, uma comunidade que mude histórias, uma comunidade realmente que nesse bairro, onde estamos localizados, nessa cidade, a gente possa ser referencial, possa se destacar, não para nossa honra, não para nossa glória, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Seja com a vida de cada um de nós e seja com a nossa comunidade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.